Olá, sejam bem-vindos à disciplina Microbiologia Geral, aqui do campus Rio Pomba, do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os fungos. Na verdade, nós vamos dar continuidade ao estudo das características dos fungos, para falar mais especificamente, né, da filogenia dos fungos, ou dos principais filos envolvidos, né, na, né, nesse grupo tão importante de organismos. Dentre esses filos de organismos, né, e dentre os principais grupos de fungos, a gente destaca para vocês 5 grupos, que são 5 filos que são muito importantes, que é o filo Chytridiomycota, que ele é diferenciado dos outros grupos pela presença de esporos móveis com flagelos. A gente destaca a existência também do filo Zygomycota, em que a estrutura reprodutiva sexual é o zigosporângio, que ele é uma estrutura resistente e dentro da qual vai acontecer a meiose. Existe também um tipo de fungo muito importante, um filo muito importante, que é o filo Glomeromycota, que é o filo das micorrizas arbusculares, né, que é certamente a associação biológica entre plantas e micro-organismos, talvez das mais importantes e mais antigas existentes. Tem o filo Ascomycota, né, que é muito importante, muito conhecido, onde os esporos são formados dentro de saco, e o filo Basidiomycota, né, que é o filo onde estão presentes os cogumelos, né, os corpos de frutificação conhecidos como cogumelo. Então vamos começar falando do filo Chytridiomycota, né? O filo Chytridiomycota ele é normalmente encontrado em ambientes terrestres e aquáticos. Eles podem ter como nicho ecológico nicho de parasita ou de saprófita, e são os únicos do reino fungi que apresentam esporos flagelados, os zoósporos. Então, o Chytridiomycota eles são bastante específicos, bastante únicos por essa característica do esporo, né, flagelado. Não é comum nos fungos, apenas nos Chytridiomycotas. Então, por isso que esse grupo é um grupo separado dos outros, né, por todas essas características. O outro grupo importante é o grupo Zygomycota, né? Ele é importante porque tem uma grande variedade em histórias de vida. Ele tem fungos de crescimento rápido, parasitas, comensais, simbiontes, ou seja, vários tipos de nichos ecológicos envolvidos. E eles formam a estrutura característica, a estrutura que tem que ser identificada para caracterizar ele como Zygomycota, é a produção do zigosporângio. O zigosporângio é uma estrutura de resistência, né, e dentro da estrutura de resistência vai acontecer a meiose. Né, e isso vai acontecer somente quando as condições forem favoráveis e dois fungos compatíveis forem identificados. Aqui a gente vai ter uma ideia do ciclo de vida do zigomicota. Nós vamos começar aqui com a dispersão e germinação, né, onde os esporos, né, oriundos do zigosporângio, oriundos da meiose, eles vão ser dispersos. E a partir do momento, então logo depois da meiose, né, esse esporo vai ser diverso e ele pode realizar um ciclo de vida assexual, né, que envolve a produção de esporângios. Né. Esse tipo de fungo, ele é o fungo que vai estar muito conhecido, né, e certamente vocês já viram. Se vocês já viram um mofo de pão que formam aquelas pontinhas pretas dentro do pão, na superfície do pão, você pode saber que é um fungo zigomicota, mas possivelmente o fungo Rhizopus. Esse fungo, esses esporos que foram produzidos pelo esporângio, eles podem seguir o ciclo assexual ou eles podem germinar e encontrar o mating type compatível ou fungo sexualmente compatível. A partir daí nós vamos ter um primeiro evento da reprodução sexuada, que é a plasmogamia, ou seja, a fusão do citoplasma desses dois fungos, e como resultado da plasmogamia, nós vamos ter a produção do zigosporângio, e aí sim nós vamos ter a cariogamia, que é a segunda etapa da produção da reprodução assexuada, que é justamente a junção dos dois esporos, dos dois núcleos, né, haploides, formando um núcleo diploide. Esse núcleo diploide vai passar por um evento de meiose e a partir daí o esporângio vai gerar os seus esporos sexuais que seguirão o ciclo de vida desse fungo. Então, um ciclo de vida muito complexo, né? E sempre nos fungos, o importante, né, para caracterizar os diferentes grupos de fungo é saber onde acontece a plasmogamia, onde acontece a cariogamia e onde acontece a meiose. É isso que vai diferenciar a maioria dos grupos dos fungos. Então, esse grupo aqui, o grupo do zigomicota, e a principal característica
é justamente a presença do zigosporângio. Né? Um exemplo de fungo que apresenta essa característica, né, desse grupo do zigomicota é o Pilobolus. Né? O Pilobolus ele tem uma capacidade muito interessante de apontar o seu esporângio na direção que tem as condições ambientais mais adequadas para o seu crescimento. E esse esporângio fica localizado numa estrutura que pode lançar esse material a longa distância, né, por meio justamente do acúmulo muito grande de água, e esse acúmulo de água, a certo momento, ele impulsiona fortemente esse esporângio, permitindo a dispersão do fungo a longa distância na direção em que as condições ambientais forem mais adequadas. Então esse foi o zigomicota. O próximo grupo que nós vamos falar é o grupo do glomeromicota. O glomeromicota, eles são organismos que antigamente eram classificados como zigomicetos, mas que hoje eles estão numa classe distinta justamente porque eles não formam o zigosporângio. Né? O glomeromicota, na verdade, ele foi identificado como sendo um fungo ancestral, né? Um fungo que está presente no ambiente terrestre desde os seus primórdios, ou seja, é um fungo que veio com as plantas, assim que as plantas migraram do ambiente aquático para o ambiente terrestre, elas trouxeram junto com elas esse fungo que já estava associado com a planta na água. Esse fungo ele tem uma interação íntima com a planta, ele vive, né, no tecido vegetal, mais especificamente na raiz, e produz estruturas características na raiz. Como a gente pode ver nesse esquema, a gente consegue ver hifas crescendo no interior, entre as raízes. Nós conseguimos ver estruturas específicas dos fungos, como as vesículas, e estruturas que caracterizam a simbiose desses fungos, que são os arbúsculos, que são essas pequenas arvorezinhas que estão posicionadas no interior das células. Essa arvorezinha, na verdade, ela vai promover o evento de troca e justificar a simbiose entre esses organismos, porque ela vai pegar o fungo, né? Ele vai pegar muitos nutrientes do solo e trazer para a planta e entregar para a planta por meio, né, das suas vesículas, e ao mesmo tempo a planta vai mandar os fotossintetados ou fotoassimilados para o fungo por meio dessa vesícula. Então a vesícula é uma importante estrutura de troca para esses fungos. Nessa imagem a gente consegue ter uma ideia melhor de como é a estrutura desses arbúsculos, né, que são estruturas de troca, e das vesículas, né, que são estruturas de resistência do fungo dentro da planta. Esses fungos eles não têm meiose caracterizada, eles produzem esporos multinucleados. Os esporos desses fungos eles têm cerca de 700 a 1.200 esporos, mas pela sua característica morfológica específica, pelo seu nicho ecológico muito particular, pelo fato de serem biotróficos obrigatórios e crescerem somente na presença da raiz hospedeira, e também pela sua história evolutiva e filogenética, esse fungo ele é considerado, né, um filo à parte, que é o filo glomeromicota. A gente tem também os ascomicota. Né? O ascomicota ele é um fungo encontrado em vários lugares, na água do mar, em habitats terrestres, em água doce. Ele é um grupo também muito amplo, que inclui desde leveduras unicelulares até fungos capazes de formação de corpo de frutificação complexo. E eles são definidos pela produção de esporos sexuais em estruturas conhecidas como asco. Né? Asco em latim significa saco. Então são saquinhos onde vai acontecer a meiose, onde vão ser produzidos os esporos sexuais. Né? Existem vários tipos de ascocarpos conhecidos, como o apotécio, os ascos em paráfase, o peritécio, o cleistotécio, que são organizações mais simplificadas desses ascos onde vai acontecer a meiose. Esses ascos eles podem ter uma estrutura mais sofisticada, a exemplo, né, desses fungos que nós estamos vendo aqui, a Aurelia aurantia, a Morchella esculenta e o Tuber melanosporum, né, que formam verdadeiros corpos de frutificação, e esses corpos de frutificação existem justamente para dar suporte aos ascos, né, onde vai acontecer a meiose, onde vai acontecer a distribuição, né, do material genético para os esporos sexuais. É interessante falar também que os ascomicotas, os ascomicetos, eles têm a característica de produzir, de executar, né, de realizar a reprodução assexuada, com a produção enorme de conídeos. Então é muito comum que os ascomicetos produzam seus conídeos, né, por meio de conidióforos muito específicos,
né? E esses conidióforos eles podem ter uma estrutura variada de acordo com o gênero, né? Então, o gênero Aspergillus, por exemplo, que nós temos indicado aqui, ele vai ter a presença do conidióforo com uma vesícula central, com a fiálide e com vários conídeos sendo formados a partir daí. Na outra figura a gente tem os conídeos e conidióforos de penicílio, né, onde a gente teve a presença da métula, né, que substitui justamente a vesícula. Né? Então a gente vai ter a métula, a fiálide e os conídeos nesses esporos, né, para a produção desses esporos assexuais. Quando a gente fala do ascomicota, a gente vai tratar desse ciclo de vida aqui. Nesse ciclo de vida, o que a gente tem é que depois da produção dos ascos, nós vamos ter a germinação do micélio, a germinação dos esporos em micélios monocarióticos, em micélios que têm uma única característica genética. Esse micélio pode passar pela reprodução assexuada, com a produção de conídeos, né, e eventualmente dois micélios sexualmente compatíveis vão ser submetidos ao processo de plasmogamia, onde vai haver a fusão dos citoplasmas, né? Depois da plasmogamia vai acontecer a cariogamia, que é a fusão dos núcleos, e posteriormente a meiose com a produção dos esporos sexuais, né? E esses esporos sexuais vão estar organizados nos ascocarpos próprios de cada organismo. Então esse aqui é o ciclo de vida dos fungos do filo Ascomicota. A gente passa então para o último filo que nós vamos discutir, o filo Basidiomycota. É certamente o mais conhecido de todos nós porque é o filo que indica, né, que é o filo dos cogumelos típicos, né? Então os cogumelos típicos eles fazem parte aqui do filo Basidiomycota. Mas ele inclui também ferrugens, carvões e outros tipos de organismos que não necessariamente produzem cogumelo. Eles têm como característica principal do Basidiomycota é que eles possuem uma estrutura em forma de clave chamada basídio, e nesse basídio vai acontecer a meiose. Então, o que caracteriza um basidiomiceto é a produção do basídio, a estrutura onde vai acontecer a meiose. Então, o ciclo de vida do basidiomiceto é mais ou menos assim, né? Logo depois da dispersão e da germinação, dois micélios compatíveis, né, eles vão se encontrar para uma etapa de plasmogamia, que é justamente a fusão dos citoplasmas. Né? O detalhe é que no Basidiomycota, esse evento da plasmogamia acontece rapidamente. E o micélio dicariótico representa o micélio que vai ficar mais tempo, que vai estar presente mais tempo ao longo do ciclo de vida desse organismo. Esse micélio dicariótico, encontrando as condições ideais, ele vai produzir o basidiocarpo, ou cogumelo. E todo cogumelo ele tem uma única função, que é fornecer as condições ideais para a geração do basídio, ou para a formação do basídio. O basídio ele é formado, né, por meio da cariogamia, o basídio ele é formado nos cogumelos, e dentro desse basídio vai acontecer a cariogamia. A cariogamia ela vai levar à produção dos núcleos diploides, né, e logo depois que esses núcleos diploides forem formados, a gente vai ter a etapa de meiose. Depois da etapa de meiose, né, vão ser produzidos os basídios, né, e os basidiósporos, né, que são os esporos sexuais, que vão ser dispersos e passar pelo ciclo de vida de novo. Vejam que aqui no Basidiomycota a gente não tem o ciclo de vida assexual, né? O ciclo de vida sexual é o ciclo de vida predominante do Basidiomycota. Então isso é uma grande diferença de basídio para ascomicota. Então o ciclo de vida do Basidiomycota ele frequentemente tem um longo período como micélio dicariótico, isso é uma característica, e que vai originar um basidiocarpo. O que nós estamos vendo aqui é uma foto de um garoto com alguns cogumelos que foram produzidos na grama. Certamente esse cogumelo ele foi produzido, esse tipo de formação é chamado de anel de fada, né? Que é justamente as bordas, né, de uma colônia de fungo que cresceu, e essa colônia de fungo nas bordas, onde estava havendo justamente o maior processo de degradação de nutrientes, acabou encontrando o ambiente ideal para a formação dos cogumelos. Dentro desse cogumelo vai acontecer a meiose, vai acontecer a produção dos esporos sexuados. Então, a gente viu aí
um pouco do ciclo de vida e da biologia dos fungos, mas a gente pode ver também um pouco do impacto deles nos ecossistemas. A primeira coisa é que eles são saprófitas, então todo o processo de ciclagem de nutrientes, biogeoquímica, envolve fungos. Os fungos eles são muito importantes no processo de decomposição e no processo na ciclagem biogeoquímica de nutrientes. Então você falou de ciclagem de nutrientes, está falando de fungo. Outro papel muito importante são as micorrizas, né? As micorrizas elas auxiliam a planta na absorção de água, nutrientes, na proteção contra patógenos, na produção de fito-hormônios. Então as micorrizas são muito importantes, né, para as plantas, e tanto que elas são regra na natureza. É mais fácil você achar uma planta micorrizada do que uma planta não micorrizada, embora ainda tenha pouco estudo a respeito desses organismos e pouca aplicação ainda, mas isso está sendo revertido. A gente tem também a associação de fungos com formigas, né? As formigas, elas, na verdade, elas carregam as folhas, né, e os materiais vegetais, mas elas não têm celulases para poder degradar esse material de folha. Então o que os fungos fazem é cultivar o que as formigas fazem é cultivar um fungo. Esse fungo degrada essa folha, né? Porque o fungo tem sim as enzimas necessárias para a degradação da celulose e a formiga se alimenta desse fungo. Então é uma forma de associação das formigas com os fungos. Existe também uma associação dos fungos com as algas, que são os líquens, né? Que são bastante conhecidos, são micro-organismos associados que têm um papel muito importante, que vão justamente servir muitas vezes como colonizadores primários de muitos ambientes. Então são organismos extremamente importantes que justamente vêm da associação de algas com ou cianobactérias com fungos, né? A gente tem também vários fungos que são capazes de causar doença em planta, né? São várias doenças em planta. A gente estima que 90% das doenças de planta são causadas por fungos, então a gente percebe a importância de se ter, né, uma grande atenção aos fungos em plantações, né, em explorações vegetais. Muitos antibióticos são produzidos por fungos, né? A exemplo aí da penicilina de cara, já é um antibiótico produzido por fungo que é utilizado até hoje. Uma outra preocupação são as substâncias tóxicas produzidas por fungos, a exemplo da aflatoxina, produzido pelo Aspergillus flavus, né, que cresce em grãos armazenados. Da mesma forma, a ocratoxina, ela tem esse papel e ela pode ter um efeito bastante deletério para a saúde humana. Então existe também atenção com relação a esses produtos armazenados, além, é claro, de fungos que são utilizados para outros fins, né, como para a fabricação de queijo, bebidas alcoólicas, pães, etc. Bom, pessoal, a gente falou um pouquinho a respeito dos fungos, das suas características principais, da sua biologia e das possíveis impactos desses organismos nas nossas vidas. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham compreendido, que vocês tenham que vocês se apropriem dessa informação para o bem, né, da formação de vocês e das coisas que nós vamos ver à frente. Tá, João? Então, eu agradeço a presença de todos, a audiência de todos, desejo a todos um ótimo final de semana e nos vemos em breve. Um forte abraço.